Você quer dado, vai para o cassino. Na realidade, o que é muito fácil você juntar dados e provar alguma tese em cima dos dados. É o contrário. Você tem que entender o desejo da sua audiência, ou a necessidade, o objetivo, o desejo, são coisas... O desejo é mais profundo, né? A necessidade é mais de curto prazo. Bota tudo isso e vamos chamar de desejo. Entender qual é o ponto de vista dele. E aí você vai, a partir disso, criar uma história. Criando essa história, você vai olhar para o universo que você tem e que você coletou de dados, de informação e, naturalmente, jogar isso em alguns momentos, se for o caso, se for relevante. Se não, você descarta. Um filme é a vida sem as partes chatas, concorda? Por isso todo mundo gosta. E você fica assim. Tem o poder da edição, né? Na vida a gente não consegue editar. Mas vocês têm que editar na hora de criar uma história, um roteirinho, antes de mostrar para o cliente de vocês. Toda boa história, ela é uma interpretação da vida como ela é. Ela não é a vida como ela é. Ela é uma interpretação. Na realidade, ela é melhor do que a vida. Por quê? Porque você, na boa história, faz o que ele fez aí, ó, corta. Você corta, seleciona, coloca o conflito na hora certa, coloca o protagonista em perigo, faz um clímax lá no auge da emoção, não necessariamente sendo o final feliz, e envolve tudo isso. A história é um meio para entregar conhecimento. Se você está contando uma história que não está melhorando a vida da sua audiência, tem alguma coisa errada. Vocês não conhecem nenhuma ideia governante de nenhum filme, porque ela não é declarada. Ela está por trás do roteirista e do diretor e de todo mundo que fez o filme. Então, se você precisa escrever uma conclusão, é porque a história foi capenga. Anexo é uma das maiores evidências de que a história, da ausência de história. Quanto mais anexos você tem, menos história você está contando e mais inseguro você está em relação à sua história para aquele contexto. Faça a sua história sobre um assunto só, e não mais do que isso. O objeto de estudo de vocês é a relação entre o consumidor e a marca, e o que tem no meio é algo que a marca está trazendo para ele para melhorar a vida dele. Então ele vai comprar um carro porque esse carro encaixa em mim. Eu comprei essa roupa porque ela foi feita para mim. Ela me entende. Então assim, não é a roupa, sou eu. Personagem em inglês, como é que é? Character. Que é caráter, né? Qual é o caráter desse cara? Qual é o caráter que vocês vão passar para o cliente? O que vocês fazem quando vocês estão sob pressão? Porque vai dar errado, cara, alguma coisa. Como é que vocês agem? Rápido? Não? Como é que é? Aprenderam já com erro? Como é que foi? E eu, cliente, quando eu estou aqui fudido, o que vocês vão me ajudar a fazer quando eu, como protagonista, estiver vivendo essas pressões? O que impede ele de sair do ponto A para chegar no ponto B? É entender as forças que vão trazer a empresa, a marca, o produto, seja lá o que for, para baixo, isso sim é sabedoria, é insight. Porque este insight que vocês vão ter vai preparar vocês para aqui embaixo, na força que vocês vão vocês aliados com o cliente, vão mostrar que a somatória das suas forças é maior do que a somatória das forças antagônicas. Alguém aqui nunca ficou nervoso, muito nervoso no carro? Levanta a mão. Sério, alguém nunca ficou muito nervoso no carro? Tá, então a gente tem esse cara aqui dentro da gente, certo? É por isso que a gente se identifica. Toda história é sobre pista e uma recompensa no fim. A gente só assiste uma história por causa do seu final. Pensa nisso. A gente só vai para o cinema por causa do fim. Se anteciparem o fim, você vai embora, certo? Então, a gente está lá só para chegar no final. Se a gente está lá só para chegar no final, ele tem que ser muito bem plantado. O que quer dizer muito bem plantado? É todas as pistas que vão sendo dadas no meio do caminho para chegar no final. E também tem pistas e recompensas que são dadas dentro da história. Por exemplo, a gente fez uma apresentação, trazendo uma das apresentações, para The Economist. E no começo a gente punha um porco e uma mala de viagem. O que um porco tem a ver com uma mala de viagem? E a gente não responde.
começa... Não, que a gripe suína... Ah! Guardar dinheiro, cofrinho, né? Aí a gente faz a apresentação da The Economist e tal, e no final a gente responde, que é a questão da gripe suína, que isso fez... Aí faz uma puta estatística e mostra o quanto que aquele porco diminuiu as viagens, papapá, o medo. E então a gente fez um setup, preparou, as pessoas ficaram com aquilo na cabeça, em aberto, e a gente fechou aquilo no final da apresentação.